Em 1974, o incêndio no edifício Joelma marcou profundamente a história do Brasil. Esse incêndio evidenciou falhas importantes nos critérios de segurança das edificações da época, já que no dia do incêndio, o Joelma era um edifício super novo. Quando ele pega fogo, o prédio estava em uso há cerca de 3 anos apenas. Porém, a grande falha estava no fato de que ele foi construído com base em normas que estavam em vigor há 40 anos e, por óbvio, estavam defasadas há muito tempo. Naturalmente, depois de uma tragédia dessa proporção, o local virou palco de muitas histórias sobrenaturais, que inclusive nem começaram com ele. Naquela região, antes do edifício ser construído, já tinha acontecido um crime bárbaro na década de 1940 que chocou o país e ficou conhecido como o crime do Poço, além de ter uma forte crença popular em relação ao local ter sido palco de tortura e morte de pessoas escravizadas no século XIX. Bom, pessoal, hoje eu vou contar para vocês a história do edifício Joelma, mas eu quero contar de uma forma um pouquinho diferente. Deixa eu explicar o porquê. Eu comecei a gravar vídeos aqui no YouTube com uma proposta de apresentar histórias assustadoras, lendas urbanas, alguns casos criminais, que são um assunto que me interessa bastante, mas eu não cheguei a me apresentar formalmente. Aliás, acho que eu não falei nada além do meu nome, que por sinal é Carol, muito prazer. Mas enfim, dá pra perceber, né, com os meus 25 inscritos, que eu não trabalho aqui no YouTube. Eu trabalho justamente com prevenção contra incêndio. Eu sou engenheira mecânica de formação e eu atuo diretamente nessa área, fazendo projeto de prevenção e combate a incêndio. Então eu quero contar essa história para vocês, explicando alguns aspectos técnicos para esclarecer as razões do Joelma ter se tornado o maior incêndio vertical do mundo até hoje. E principalmente eu quero assustar e espantar um pouco vocês, não com os casos sobrenaturais que as pessoas relatam no Joelma, mas eu quero assustar e espantar um pouco vocês com a questão do atraso que é a nossa legislação de combate a incêndio. Porque mesmo com essa tragédia monumental que foi o incêndio no Joelma em 1974, foi somente em 2017 que entrou em vigor a primeira lei federal para definir as competências, penalidades e responsabilidades em relação às aplicações de medidas de prevenção contra incêndio, gente. Ou seja, de 1974, do incêndio do edifício Joelma, foi só em 2017, 43 anos depois, que a cobrança de responsabilidade foi federalizada. Inclusive, essa lei de 2017, para quem tiver curiosidade, é a Lei 13.425, que foi nomeada como Lei Kiss, em homenagem a outra tragédia nacional que aconteceu em 2013, que foi o incêndio da Boate Kiss. A Boate Kiss foi um outro exemplo de negligência, incompetência e filha da putagem, tudo junto e misturado. Eu espero que esse vídeo fique interessante para vocês, eu aguardo os feedbacks nos comentários, por favor. Agora, sem mais enrolação, mais uma vez, meu nome é Carolina, sejam todos bem-vindos ao canal Pelas Páginas da História. Como eu disse, o canal é novo, então eu convido todos vocês a se inscreverem. Se você gosta desse tipo de história, eu estou postando toda semana. Não se esquece também de deixar um like, isso me ajuda na divulgação do vídeo, e agora vamos começar. Bom, pessoal, como essa história tem muitas camadas, eu vou dividir em 3 partes. Nesse primeiro vídeo, eu vou contar para vocês sobre o evento do incêndio. Na parte 2, eu vou falar sobre os relatos de assombração que vão surgir após o incêndio. E na parte 3, eu vou contar somente sobre as 13 almas e o fato dessas 13 pessoas terem virado milagreiros de cemitério. Para quem não é familiarizado com o termo milagreiro ou santo de cemitério, é alguém que ao perder a vida de uma forma trágica, passa a interceder no campo divino, proporcionando o atendimento de graças àqueles que clamam. E assim, as pessoas que pedem por auxílio, quando têm sua graça atendida, acabam depositando aquelas plaquinhas de agradecimento. Mas falaremos sobre isso na parte 3 do vídeo. Na parte 1 agora, nós vamos entender que, quando acontece o incêndio no edifício Joelma, ele era um prédio extremamente novo. Ele começou a ser construído em 1968 e a sua construção foi concluída em 1972. Esse prédio ele foi idealizado por uma construtora que não existe mais, chamada Joelma S.A. E o projeto do edifício ele foi feito por um arquiteto chamado Salvador Candia, e ele projetou um edifício muito moderno para a época, composto por 2 blocos desiguais, sendo um com frente para a Avenida 9 de Julho em formato de triângulo, e o outro bloco tem a frente para a Rua Santo Antônio em formato de paralelogramo. Já a construção do edifício ficou sob a responsabilidade do engenheiro civil René Kassab, e o projeto do edifício seguia assim à risca a legislação da época, e a sua estrutura também foi executada conforme as diretrizes do Código de Obras. Ele foi construído todo em concreto armado, a fachada recebeu um acabamento de ladrilho, enquanto as aberturas foram compostas por vidro assentado em esquadrias de alumínio, e a cobertura foi executada com telhas de cimento amianto, amplamente empregadas naquele período por ser um material durável, resistente e de custo baixo.
Só relembrando que o arquiteto e o engenheiro, eles caminharam conforme o Código de Obras do município. E esse Código de Obras nada mais é do que um manual que estabelece os parâmetros mínimos de segurança para uma construção. Isso, gente, foi seguido sim à risca. Tanto o engenheiro quanto o arquiteto, eles não saíram uma vírgula sequer do que determinava a legislação do Código de Obras da cidade de São Paulo. O grande problema é que o Joelma foi construído em 1968 e o Código de Obras em vigor naquela época tinha sido elaborado em 1934, ou seja, a construção do Joelma foi feita como determinava a lei, mas o código ele estava completamente defasado e permitia uma série de elementos que foram responsáveis pelo incêndio. Porém, como tudo seguia de acordo com as determinações legais, em 24 de outubro de 1972, sob orientação do primeiro-tenente Júlio Bono Neto, o Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo realizou uma vistoria no local e autorizou a conclusão da obra, já que estava tudo em conformidade com as normas. No mesmo ano, no dia 1º de novembro, o edifício foi alugado para um banco de investimentos chamado Crefsul, que era na época uma importante financeira do Rio Grande do Sul. Esse banco Crefsul, inclusive, pertencia ao Ricardo Mansur, que também era dono de basicamente tudo que estava deslanchando no Brasil na época, como as lojas Mapping, Mesbla. Essas duas lojas foram uma super revolução no formato de lojas de departamento. Elas eram super icônicas nessa época. Pouco tempo depois da locação do edifício, foram emitidos também os alvarás de funcionamento para os 4 elevadores do prédio. Só que guardem bem essa informação. Desde o início do funcionamento do prédio, muitos funcionários relatavam que tomavam choques elétricos nas tomadas dos banheiros, das salas, na copa, o que, convenhamos, já poderia ter levantado suspeitas na época de que precisava de algum reparo ou manutenção nas instalações elétricas. Mas como bancos não param, e muito menos um banco em São Paulo, a vida seguiu e eles não iriam paralisar sala nenhuma para manutenção em um prédio que tinha sido entregue há pouquíssimo tempo. E assim a rotina do edifício Joelma foi seguindo desde o início da sua ocupação em 1972 até o fatídico dia 1º de fevereiro de 1974, quando o incêndio no Joelma começa a partir de um curto-circuito em um ar-condicionado instalado no 12º andar. E o fogo ele vai se propagar muito rapidamente, porque essas ligações do ar-condicionado, elas passavam por baixo dos forros. E esses forros, eles eram de material combustível. Eles utilizavam Eucatex na época. Então a propagação do calor, ela foi muito rápida. Atualmente, o novo Código de Obras determina que essas instalações sejam feitas de forma isolada, ou seja, o correto para instalar esse tipo de equipamento é manter as instalações elétricas passando por dentro de eletrodutos metálicos, rígidos ou flexíveis. A fiação jamais pode ficar exposta em forros de madeira, gesso ou eucatex, como era o caso do Joelma. E uma grande complicação do incêndio é que o Joelma é um edifício muito alto, ele tem 25 andares. Tem porque ainda existe, tá, gente? Ele foi reformado depois do incêndio e até hoje o prédio está em funcionamento. Atualmente, o prédio se chama Edifício das Bandeiras. Então, desses 25 andares, o subsolo era um estoque de documentos, o térreo era a entrada e os 10 primeiros andares eram de estacionamentos. A partir do 11º é que começavam as salas comerciais. Então, nesse cenário, você tem um grande problema para o Corpo de Bombeiros, porque eles se deparam ali com 10 andares de estacionamento livres de fogo, o 11º era o primeiro andar comercial, também estava livre de fogo, e o fogo ele estava tomando conta do 12º andar para cima. Gente, isso dificultou completamente o acesso do Corpo de Bombeiros, porque a escada Magiros, que é aquela escada que é fixada em cima do topo do caminhão de bombeiros, na época ela alcançava até o 14º andar somente. Então os bombeiros eles tinham 11 andares, mais a cobertura sendo tomados pelo fogo, em uma área que a escada não era capaz de alcançar. E para completar o caos, no Joelma, haviam todos os elementos necessários para um incêndio da magnitude que foi, partindo do princípio básico que tanto para um incêndio se formar quanto para ele se manter ativo por muito tempo, ele precisa de um conjunto de condições. Nós conseguimos ilustrar esse conjunto de condições utilizando um conceito chamado tetraedro do fogo, que mostra que o incêndio ele só acontece quando 4 condições estão presentes ao mesmo tempo: combustível, comburente, calor e reação em cadeia. O oxigênio ele tem um papel central nesse processo, pois é ele que alimenta a chama que cresce e se espalha cada vez mais. Na engenharia de incêndio, o oxigênio é o que chamamos de comburente. E no edifício Joelma, todos esses fatores estavam reunidos. Havia uma carga de incêndio muito elevada, que eram os próprios elementos do prédio agindo como combustível,
E essa combinação manteve a reação em cadeia ativa e fez com que o incêndio se tornasse extremamente agressivo e difícil de controlar, o que explica a complexidade que foi o combate realizado pelo Corpo de Bombeiros. Eles levaram mais de 6 horas para conseguir controlar o incêndio. Por isso, o Joelma até hoje é conhecido como o maior incêndio vertical do mundo. Alguns de vocês podem questionar em relação ao World Trade Center, só que o que aconteceu nas Torres Gêmeas, gente, foi um atentado terrorista. Então, apesar de ter gerado um incêndio de uma proporção maior do que o Joelma, inclusive em número de vítimas, ele é considerado o maior atentado terrorista. Já o Joelma, ele ainda é considerado no mundo inteiro como o maior incêndio vertical, de causa acidental, lembrando que o fogo começa com um curto-circuito e um ar-condicionado. Bom, o incêndio que começou no 12º andar, ele se propagou de uma forma muito violenta. E como eu disse, todo incêndio onde você tem presente a soma de material combustível abundante, mais a entrada livre do oxigênio, o resultado é tão certo quanto 2 mais 2 é 4, gente. O incêndio ele vai sair completamente de controle muito rápido. E esse era o contexto do Joelma na época. A estética daquele período valorizava muito o uso de carpete em ambiente comercial, muitos móveis em madeira, cortinas de tecido. No caso do Joelma, as cortinas eram feitas de juta, que é uma fibra natural. Então isso fez com que o edifício praticamente fosse composto por uma fonte de combustível. A partir da propagação inicial do incêndio, o calor ele vai aumentando até chegar num ponto extremamente elevado de temperatura, que tecnicamente nós chamamos de flashover. Em incêndios como o do Joelma, acontece esse fenômeno chamado flashover, porque o calor ele fica tão intenso dentro de um ambiente fechado que ele passa a pegar fogo em quase tudo ao mesmo tempo. Por isso que alguns sobreviventes relataram que em questão de segundos eles já não tinham como passar de um local para outro. Tem um sobrevivente que ele diz que saiu da sala, ele se virou para pegar um objeto para poder levar, porque as pessoas no desespero acabavam querendo levar bolsa, carteira, enfim, ele foi pegar um objeto e a mesa dele era uma das primeiras, então assim foi uma coisa de 2, 3 segundos. Quando ele virou, já estava tudo tomado pelo fogo, ele não conseguiria descer. A única opção que ele teve, assim como muitos, foi de subir e acabou ficando preso na cobertura. Isso acontece porque realmente é como se fosse uma combustão instantânea. Essa rápida propagação do fogo ocorre devido à temperatura, que pode facilmente ultrapassar 1000 graus no incêndio. Isso faz com que tudo entre em combustão pelo próprio calor, ou seja, antes do fogo chegar, o calor ele é tão intenso que ele provoca a combustão simultânea dos materiais. E, gente, a partir desse fenômeno chamado flashover, o incêndio ele sai completamente do controle muito rápido. Eu vou passar para vocês aqui um vídeo que é um teste feito pelo Corpo de Bombeiros americano. Eu acelerei o vídeo para ele ter 10 segundos só, mas o vídeo original leva 2 minutos, do ponto onde o bombeiro ateia fogo em uma lata com papel perto dos móveis, até o incêndio tomar conta do ambiente completo. Esse vídeo ele ilustra para vocês como a propagação do fogo no Joelma ocorreu, já que todos os ambientes tinham uma carga elevada de combustível inflamado, sendo todos forrados com carpete, móveis de madeira, cortina, muito papel nos ambientes. E foi exatamente por isso que boa parte das pessoas não teve como escapar pela escada, porque o tempo de descontrole do fogo é muito rápido, gente. Agora você imagina um prédio onde as pessoas estão presas do 12º andar para cima e o fogo se descontrola dessa forma tão rapidamente. Foi aí que aconteceu todo aquele cenário caótico que nós conhecemos. Naquele dia, tinham quase 800 pessoas dentro do prédio e apenas 17 funcionários estavam abaixo do 12º andar e conseguiram evacuar o prédio com segurança. A maioria das pessoas não tinha como descer e o pensamento imediato de salvação seria subir para tentar sair da zona do fogo, do calor e da fumaça. Mas o que acontece é que num incêndio dessas proporções, o fogo ele pode superar os 1000 graus Celsius. Para ilustrar o poder desses 1000 graus, gente, é uma temperatura que é capaz de derreter vidro, aço, por exemplo, que é um dos metais mais duros. O ponto de fusão do aço é a partir de 1000 graus. Então, assim, com uma temperatura dessas, o calor que é irradiado
é muito elevado. Então, as pessoas estavam sentindo um calor de cerca de 600, 700 graus. Se você, de repente, tem uma cozinha pequena, você vai perceber que, conforme você vai cozinhando, aquele espaço fica mais abafado, você começa a transpirar um pouco. É porque aquele equipamento está irradiando calor no ambiente. Agora, no incêndio, onde o calor irradiado pode chegar a 600, 700 graus, imagina o quão dramático foi para essas pessoas conseguirem respirar. Então, as pessoas que subiram para a cobertura do prédio ou que ficaram penduradas no parapeito das janelas tentando escapar do fogo, também ficaram expostas a um calor absurdo, respirando um ar extremamente quente. Uma curiosidade em relação a essa movimentação generalizada, tentando subir e chegar até a cobertura, é que 2 anos antes havia acontecido um outro incêndio no edifício Andraus, e muitas pessoas se salvaram porque subiram para a cobertura, só que a cobertura do Andraus era uma laje, então quem subiu conseguiu se salvar porque os helicópteros eles conseguiam pousar naquela cobertura. No Joelma era um forro que rapidamente o próprio calor foi consumindo aquele forro, que era feito com uma estrutura de madeira coberto com telhas de amianto que iam se desfazendo. Então era completamente inviável para que os helicópteros pudessem pousar por ali. Os helicópteros eles conseguiam chegar perto, mas não era possível pousar. Primeiro porque era um forro que estava se desfazendo e eles não conseguiam chegar tão próximo por conta do calor extremo que estava sendo irradiado ali. Por isso que no desespero muitas pessoas pularam do edifício. Claro que é impossível afirmar as razões, né? Mas nós só podemos imaginar que diante de toda aquela aflição, sem conseguir respirar direito, na certeza que teriam uma morte lenta e dolorosa, muitas pessoas preferiam arriscar a chance de um milagre, de caírem vivos lá embaixo, ou talvez estivessem de fato desejando só morrer mais rápido, porque não estavam aguentando mais. Inclusive, nós podemos chamar de milagre uma dessas quedas, que foi justamente uma mãe que se joga com um bebê e a forma, talvez, como ela abraçou e protegeu aquela criança. Quando eles caíram, a mãe acabou morrendo na queda, mas o bebê, gente, ficou completamente ileso. Como o fogo ele se espalhou muito rápido, mesmo o socorro não tendo demorado a chegar, quando os bombeiros chegam ali, a situação já estava caótica. A chegada do socorro, gente, foi relativamente rápida. Os documentos oficiais relatam que o fogo começou por volta de 8h45 e imediatamente já foi acionado socorro, mas por conta do trânsito ali na região central de São Paulo, mesmo o quartel sendo próximo, os bombeiros demoraram alguns minutos para chegar, só que por volta das 9 horas eles já estavam no local. Em relação à cobertura da imprensa, a Jovem Pan foi o primeiro veículo a chegar e logo começou a transmitir pelo rádio. Na sequência, a Rede Globo chega e também começa a televisionar. Inclusive, vocês encontram no YouTube as transmissões que foram feitas naquele dia. Uma curiosidade é que o programa A Voz do Brasil, que era uma transmissão obrigatória desde 1935, ele deixou de ser exibido aquele dia pela primeira vez na história, porque o Ministério Público entendeu que a transmissão desses veículos de comunicação que estavam chegando no local era muito mais importante naquele momento. Outra curiosidade é que a primeira guarnição a chegar no local não foi o Corpo de Bombeiros, e sim uma viatura da Rota. Para quem não é de São Paulo, a Rota é uma unidade tática da Polícia Militar daqui de São Paulo, assim como o BOP, a Rotam, o COI, entre outros que tem nos demais estados. Essa primeira viatura da Rota, quando chega, eles não conseguem fazer muita coisa porque o fogo já estava generalizado. Eles novamente reforçam o acionamento dos bombeiros, só que eles correm para o Joelma para tentar fazer um controle utilizando os hidrantes do prédio. Mas adivinha, gente, os hidrantes não funcionavam. E o pior é que eles poderiam ter ajudado a conter um pouco a propagação, porque aquelas caixas d'água que abasteciam os hidrantes tinham capacidade para mais de 40 mil litros, se eu não me engano. E aí nós temos duas versões. Oficialmente, entrou nos laudos a versão de que ocorreram falhas nos equipamentos e não era feita uma manutenção preventiva para verificar, e na verdade nunca nem conferiram, instalaram e deixaram lá, quando precisou não funcionava. Hoje em dia, não pode ser assim. Então, se você aí trabalha numa empresa grande, você sabe que periodicamente acontecem os testes de brigada de incêndio, onde inclusive são conferidos todos os equipamentos, dentre eles os hidrantes. Só que corre na boca miúda uma outra versão dessa história, que foi contada pela população do entorno do prédio, que aos finais de semana as pessoas lavavam os carros ali. Não sei dizer se eram os funcionários, se abriam para que outras pessoas de outros prédios pagassem e viessem lavar. O fato é que atribui-se a ineficiência dos hidrantes à falta de água, porque supostamente estavam usando essa água para lavarem os carros. Eu, particularmente, não posso afirmar, porque não está no laudo oficial, mas como profissional da área, gente, eu já vi coisas absurdas. Gente tampando extintor de incêndio com estante porque precisava do espaço. Gente tirando placa de sinalização porque não combina com a decoração do comércio.
e por aí vai. Então, infelizmente, você vê todo tipo de absurdo acontecendo. Ninguém conta com a possibilidade de um incêndio até que acontece. E aí a pessoa não tem o que fazer porque deu fim no equipamento de segurança. Então ficamos com essas duas versões sobre os hidrantes. A partir do primeiro acionamento dos bombeiros, foram sendo deslocados cada vez mais equipes de diversos quartéis da capital e dos bairros do entorno para atender a demanda. Só que mesmo com a intenção de uma ação imediata, os bombeiros eles foram atrapalhados pela população que se aglomerava à frente do prédio, ao redor, com as equipes de reportagem, com a dificuldade de alcançar os andares. Um outro fator que atrapalhou muito os bombeiros foi a falta de equipamento que desse conta daquela altura. Como eu disse, o fogo começou a partir do 12º e as escadas Magiros chegavam até o 14º andar. Então muitos bombeiros precisaram subir com escadas de gancho nas costas. Eles iam até o 14º com as escadas Magiro e fixavam essas escadas de gancho nos andares mais altos para tentar retirar as pessoas que estavam no parapeito. E eles se viraram de tudo quanto foi jeito. Eles fizeram uso de balancinho para transportar as pessoas para baixo, atravessaram de um prédio até o Joelma usando corda, fazendo uma espécie de tirolesa. A luta dos bombeiros naquele dia foi além do heroísmo habitual que eles já desempenham, gente. Inclusive, o resgate da vítima dos Joelmas mobilizou quase toda a frota de helicópteros do estado de São Paulo. Na época, 15 helicópteros ajudaram no salvamento. Gente, isso é muito, porque era quase a frota total. Para vocês terem uma ideia, hoje, em 2026, somente na cidade de São Paulo, tem cerca de 420 helicópteros registrados. Nos anos 70, o estado inteiro contava com cerca de 20 helicópteros registrados. Então, 15 helicópteros que estavam presentes eram quase todos os helicópteros do estado mesmo. Nem todos eram helicópteros militares, tá? Algumas aeronaves eram civis e foram cedidas pelas empresas Dersa, a Papel Simão e a Pirelli. E como a cobertura do Joelma não era de laje, os helicópteros tinham muita dificuldade de descer ali. Então era feita uma descida por corda, onde o bombeiro conseguia imobilizar a vítima em uma maca e aí levavam ela até o prédio ao lado. E como quase de frente com o Joelma tem o prédio da Câmara Municipal de São Paulo, eles fizeram uso do heliponto ali do prédio da Câmara para socorrer as vítimas que o helicóptero conseguia resgatar da cobertura do Joelma. Assim, o espaço do heliponto da Câmara Municipal de São Paulo virou uma espécie de hospital de campanha improvisado, com médicos e enfermeiros que prestavam os primeiros socorros. Mas esse espaço ele só conseguiu ser utilizado graças à ideia do então vereador Celso Matsuda, porque foi ele que autorizou que o local fosse arrombado, porque estava fechado e ninguém se preocupou em ir lá abrir. Então ele falou: não, vai lá, entra do jeito que for e coloque as vítimas ali para poder socorrer. Foi somente a partir desses acontecimentos que o Brasil passou a olhar para a questão dos incêndios de uma forma mais crítica. Inclusive, foi no exato dia do incêndio do Joelma, na noite do dia 1º de fevereiro de 1974, que o então prefeito da cidade de São Paulo, Miguel Colassuono, assina um decreto-lei exigindo uma mudança imediata no Código de Obras da cidade. O mandato do prefeito Miguel Colassuono se encerrou no ano seguinte, de 75, e o novo prefeito, Olavo Setúbal, deu sim sequência às exigências do novo Código de Obras e inclusive endureceu bastante as diretrizes. O Código de Edificações, aprovado em 1975 pelo prefeito Olavo Setúbal, estabeleceu que todos os prédios deveriam ser construídos com paredes externas à prova de fogo, sem materiais inflamáveis nas coberturas. Vocês lembram que o Joelma tinha uma estrutura de madeira e telha de amianto? E isso foi o que impossibilitou o pouso dos helicópteros. No novo código, as edificações passaram a ser classificadas de acordo com os materiais armazenados ou manipulados no interior. Também se tornou obrigatório que os edifícios tenham hidrantes funcionando em no máximo 30 metros da entrada, sistemas de chuveiros automáticos, que são aqueles sprinklers, e os extintores adequados a cada tipo de fogo. E acabou com aquela palhaçada de deixar um código 40 anos em vigor. Esse código ele passa constantemente por modificações. Ao longo desses anos, de lá para cá, ele já foi mudado várias vezes, porque conforme surgem novos materiais, técnicas de construção, a divisão técnica do Corpo de Bombeiros, ela continua atualizando essas diretrizes. E de lá para cá, essas mudanças trouxeram novas exigências para que engenheiros e arquitetos apliquem medidas básicas de segurança desde a concepção do projeto. E não para por aí. Mesmo depois de pronta, cada edificação, tenha uso comercial ou multifamiliar, ainda passa por um procedimento de requerimento para ser liberado pelo Corpo de Bombeiros, que eventualmente pode vistoriar os locais para conferir se realmente essas medidas de segurança foram aplicadas. Só que na época do Joelma já existiam algumas normas, mas elas eram ineficientes e a cobrança não era muito incisiva. Inclusive, a estrutura do Joelma era desfavorável para a evacuação, os corredores eles eram estreitos demais. Hoje em dia, o Corpo de Bombeiros estabelece nas normas as condições estruturais mínimas para que o ambiente seja adequado para uma possível evacuação.
Então, se você vai construir hoje, não tem como você fazer errado, porque o seu projeto ele não é aprovado nem na prefeitura, muito menos no Corpo de Bombeiros. E para renovar as licenças de edifícios antigos, que porventura não vão atender uma ou outra condição estabelecida pelo Corpo de Bombeiros nas normas em vigor, são estabelecidas uma série de outras medidas complementares para balancear o que não pode ser ajustado na infraestrutura. Por exemplo, não tem como você alargar os corredores de um prédio antigo, mas você pode colocar mais medidas de segurança, como mais chuveiros automáticos, que são os sprinklers, você aumenta a quantidade de instrumentos de controle, que são os extintores, os hidrantes e por aí vai. Só que lá atrás, naquela época, o incêndio do Joelma, esse tipo de medida de segurança não era considerado. Faltava o básico. No Joelma não tinha porta corta-fogo na escada, gente. Uma medida de segurança que teria salvo muitas vidas, permitindo que fosse feita uma evacuação. No Joelma, conforme as pessoas iam correndo para a escada, o fogo ele vinha lambendo tudo, tomando conta da rota de fuga. E foi assim que acabou restando como única alternativa para as pessoas subirem, porque o fogo na parte de baixo já tinha tomado conta de tudo. Precisou acontecer uma tragédia dessa proporção para que chegassem a uma conclusão óbvia, que não tinha mais espaço em plena década de 1970 para usar um código de obras com 40 anos de defasagem. O próprio Corpo de Bombeiros tinha uma estrutura muito precária de combate a incêndio na época. Sem sombra de dúvidas, a gente pode falar que um bombeiro no seu dia mais tranquilo, ele já tem uma ação muito heróica. Mas os bombeiros que estiveram lá naquele dia no Joelma, eles foram super-heróis mesmo, porque eles fizeram ações inimagináveis para salvar as pessoas, mesmo dispondo de poucos recursos. De tudo que eles fizeram, o que eu particularmente achei mais incrível foi eles atravessarem de tirolesa de um prédio para o outro em questão de segundos, né? Sendo que é uma situação muito assustadora para a maioria das pessoas. Eu, inclusive, ficaria sem reação, ou teria uma resposta mínima, que seria somente tentar fugir, né? Então, ser bombeiro, gente, realmente não é para qualquer um. Os caras estão sempre de parabéns. Em um dos documentários que eu vi para fazer esse vídeo, um dos bombeiros que participou do salvamento do Joelma, ele disse que diariamente eles precisam executar tudo com muita calma, porque eles só entram em lugares onde as pessoas estão desesperadamente tentando sair. Então eles precisam entrar com calma e se manter com calma. Eu nunca tinha pensado a respeito disso, mas é verdade, né? O bombeiro, ele entra num lugar com calma, faz tudo o que ele precisa fazer e lá as pessoas estão num total desespero que às vezes o próprio desespero acaba colocando a pessoa num risco ainda maior. E assim que acaba o processo de salvamento, a luta dessas pessoas, infelizmente, para a maioria estava só começando, porque muitos ainda iam precisar de cirurgia, tratamentos médicos e também teriam que passar por todo o processo de investigação e pelos julgamentos. E no processo de investigação e também no julgamento, tanto a construtora quanto também os envolvidos no projeto se apoiaram no fato de terem seguido à risca o código de obras que estava em vigor no momento. Mas após a análise técnica de diversos engenheiros, os laudos periciais eles foram concluídos e entregues ao tribunal em 17 volumes, contendo aproximadamente 1.700 páginas. Nos laudos foram constatadas que havia uma série de irregularidades na parte elétrica, faltavam circuitos e equipamentos de segurança, enquanto sobravam muitos materiais combustíveis, portas limitando e impedindo a passagem na rota de fuga. Como resultado, infelizmente, apesar de 1.500 pessoas estarem envolvidas naquele resgate, entre bombeiros, policiais, médicos, enfermeiros, além de 5 hospitais mobilizados para receber aquelas vítimas, somando isso a mais de 40 viaturas do Corpo de Bombeiros, todas as ambulâncias disponíveis na rede hospitalar de São Paulo e 15 helicópteros, o saldo final dessa tragédia ainda foram 187 mortos e mais de 300 pessoas feridas. E para reforçar o sentimento de perda daquelas vítimas e das famílias, o processo judicial sobre o incêndio teve um desfecho muito frustrante. As investigações sobre o incêndio do edifício Joelma apontaram 3 possíveis responsáveis institucionais: o Banco Crefsul, que ocupava o prédio, a construtora Joelma SA e a Termoclima, que foi a empresa que instalou e fazia manutenção nos aparelhos de ar-condicionado. As investigações indicaram que o sistema elétrico era precário e estava sobrecarregado, além de ter várias falhas graves de segurança no prédio. Só que apesar disso, no julgamento, apenas 5 pessoas físicas foram condenadas: um engenheiro ligado ao banco, 2 eletricistas da manutenção, outro eletricista e o proprietário da empresa de climatização, a Termoclina. As penas elas foram baixíssimas, de 2 a 3 anos de prisão, mas após recurso ninguém chegou a cumprir pena em regime fechado. A diretoria do Banco Crefsul nunca foi levada a julgamento, a construtora também não sofreu condenação criminal direta pelo desastre. E para as famílias das vítimas, só sobrou a sensação de impunidade após uma das maiores tragédias urbanas da história do Brasil.
As indenizações também demoraram anos para começarem a ser pagas, prolongando ainda mais o sofrimento de quem perdeu parentes ou das vítimas que precisavam de tratamento médico. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que as partes técnicas não tenham sido maçantes para vocês. Eu convido vocês mais uma vez a se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação e deixar um like. E também comentar aqui comigo o que você achou desse vídeo. E como de costume, agora no final eu vou deixar a indicação de um livro. O nome desse livro é Vozes do Joelma, Os Gritos que Não Foram Ouvidos. Não é uma biografia exatamente, são contos de terror que narram as histórias do Joelma e também tem a história do crime do Poço nesse livro. Então, se você gosta de histórias de terror baseadas em fatos reais, aí esse livro é uma boa opção. Eu te convido agora a assistir a parte 2 desse vídeo, onde eu vou falar sobre os relatos de assombração que surgiram depois do incêndio. Mais uma vez, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e até a próxima!